Salve, irmãos! Tudo bem? Hoje nós vamos falar de dor no joelho. Você aí tem problema no joelho? Tem dificuldade para dobrar o joelho? Essa posição aqui, ó. Hoje eu consigo fazer, mas já teve épocas que eu não conseguia dobrar ou encostar o meu joelho no chão, porque doía muito. Então vamos falar hoje aí de problemas no joelho e a relação que esse dobrar, né, essa função de dobrar tem com a energia, né, essa energia divina de São Miguel Arcanjo, essa energia divina do Orixá Ogum, a relação dessa energia do dobrar com essa energia de Deus que é a ordem divina, que é a lei divina, né? E qual que é a relação dela também com o ano de 2026, que vai ser aí um ano regido por essa energia da lei, né? Uma energia de São Miguel Arcanjo, de Ogum, essa energia da lei divina, onde ela vai vir ordenando tudo que estiver desordenado, né? Tudo que estiver no caos. No ano que vem, em 2026, essa energia vai estar bem forte. E aí nós vamos entender qual que é a relação dessa energia com o nosso joelho, né? O que isso tem a ver com o nosso joelho? Não sei se vocês já viram eu falando em alguns vídeos que o nosso corpo físico, no meu entendimento, ele é como se fosse uma extensão de Deus. Então, se eu dobro, né, o meu joelho e estendo o meu joelho, significa que na criação divina as coisas precisam dobrar e estender para que elas possam cumprir as suas funções, certo? Possam ter as suas funcionalidades, ó, tá aqui, ó, consciência funcional. Funcional é isso, ter funções, ter funcionalidades. Então, na criação divina, cada coisa tem a sua função, a sua funcionalidade. E hoje nós vamos falar da função do joelho. E se o seu joelho está doendo, você está tendo problemas aí com o joelho, é porque você não está exercendo, não está conseguindo exercer a funcionalidade ou a função natural e normal do seu joelho, tá? O que acontece? Quando a gente, no dia a dia, não consegue nos dobrar, nos flexibilizar, né, nos vergar, a gente acaba indo contra essa energia do joelho, e aí o corpo, para sinalizar que a gente está nos comportando, está agindo, está falando, está tendo atitudes incompatíveis com o que Deus espera de nós, certo? Aí consequentemente, aquela parte do nosso corpo começa a dar sinais de que aquelas nossas ações, aqueles nossos comportamentos, as nossas falas não são compatíveis com o que Deus espera de nós. Então, muitas das doenças, né, e provavelmente todas as doenças ou todos os problemas que a gente tem, são ações, palavras, comportamentos, são coisas que a gente faz que estão incompatíveis com o que Deus espera de nós. E aí, Deus se manifesta como? No nosso corpo, dizendo para você, dizendo para mim que aquilo que eu estou fazendo não está legal, não está bom, eu não estou evoluindo, eu estou regredindo. Mas Deus também se manifesta em tudo e em todos, não só no nosso corpo, mas nas pessoas que vão chegar e vão falar para mim que eu estou sendo muito rígido com alguma coisa, não estou tendo flexibilidade, entendeu?
as coisas da vida, todos os detalhes da vida vão me mostrar isso, tá? Então, o problema no joelho, como qualquer problema em outra parte do corpo, eles começam lá dentro da gente, trazendo algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa racional. Então, ele vem de dentro para fora, tá? Quando chega na parte física, que é o estado de fora, muita coisa já foi nos alertada, já foi nos falada, as pessoas já nos falaram, as situações que a gente viu, o nosso ambiente já mostrou que a gente está sendo inflexível, certo? Só que a gente não soube fazer essa leitura, né? Não aprendemos que precisávamos ser flexíveis. E aí o joelho começa a doer, ou a parte do seu corpo começa a ter dor, ter algum problema. E se a gente ainda assim não resolve, não entende o que a gente precisa fazer em mudar de comportamento, essa dor vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando até que fica quase que impossível de suportar aquela dor, né? Normalmente um câncer, ele é o estado mais crítico, né, do problema que você está tendo, né, da dificuldade que você está tendo, porque você já foi ensinado de várias formas, né? Então, quando o câncer aparece, significa que a gente foi muito rígido, né, em não aceitar aquelas sinais que a vida nos deu. Enfim, mas não vamos entrar nisso, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês que é o mais importante. Em qualquer situação, a gente precisa ter flexibilidade, sabe? Aceitar que às vezes a gente está errando em alguma coisa que a gente não está vendo, tá? E isso é normal, porque tem muitas coisas que a gente vê, né? A gente não é obrigado a saber de tudo ou ver tudo, né? Nós somos seres humanos e seres humanos estão em evolução, estão aprendendo. Então, se eu estou aprendendo, eu também estou errando o tempo. Não o tempo todo, mas estou errando uma parte, estou acertando em outra, né? Então, isso é normal. Então, ser flexível é reconhecer que às vezes a gente erra também, é reconhecer que às vezes aquele caminho não é para nós, é reconhecer que aquela atitude não é nossa, não é a que a gente deveria estar fazendo, seria uma outra atitude, enfim, né? A flexibilidade significa isso, nos dobrar, nos flexibilizar ao que realmente a gente precisa e não ao que a gente quer, né? Porque às vezes eu quero ir para um lugar, mas Deus ou essa energia do universo, né, quer que eu vou para cá, entendeu? Porque Deus Pai e Deus a Mãe, eles são os nossos pais, né, divinos. Eles nos criaram e como todo pai e toda mãe sabem o que é melhor pra gente. Então é igual quando você vai criar aí o seu filho, né, e ele fala que quer ir fazer um lugar e você por experiência própria sabe que aquele lugar ou aquela coisa que ele vai fazer não vai ser boa para ele. Você fala para ele que ele tem que ir para cá e ele quer ir para lá. E aí ele vai para lá e ele tem problema que você já sabia que tinha, né? Certo? Ele vai se dar mal, vai ter dificuldades e tal. E aí quando ele vai ali para onde você já sabia que era o melhor caminho para ele se dá bem e tal e melhora, se sente feliz. Então é mais ou menos isso, né? Deus ou essa energia universal, eles sabem o que é melhor para você, para mim, porque nós fomos criados e gerados por eles, né? Então ele já sabe qual que é o nosso dom, qual que é as nossas dificuldades, qual o caminho que a gente tem que percorrer. E a gente, como não sabe, acaba não interpretando muito bem os sinais da vida. Então se a vida está me mandando para lá e eu estou indo para cá, ou seja, eu não estou tendo flexibilidade para seguir o caminho que a vida está me dando, eu vou ter problemas no joelho, tá? Vou ter problema em outros lugares também, mas hoje vamos falar só do joelho, que é para não ficar confuso. Então, é ter essa flexibilidade de aceitar o que a vida quer da gente, sabe? Então, o joelho, ó, quando ele dobra, ó, então eu estou aceitando, eu estou me flexibilizando para aquele caminho que a vida me dá. Quando eu quero ir para lá e a vida está me mandando para cá, eu faço o quê? Ó?
Eu não quero dobrar, certo? Eu fico rígido. Ó. Eu fico rígido. A vida me mandando eu ir para cá e eu quero ir para cá, ó. Então eu não me flexiono para esse lado. Eu mantenho aqui, certo? E isso vai me dar problema no joelho como um simbolismo mostrando, ó, seu joelho não dobra porque você, ou seu joelho dói, porque você não dobra para onde você tem que ir, para o que você tem que fazer, para as pessoas, para as suas ações que você precisa, para o trabalho, para o comportamento, para as falas, para tudo que você vai fazer que você precisa, você não dobra para ele, certo? E às vezes nem é tudo, às vezes é uma coisinha ou outra, então aí vai mostrar o grau de dor ou o grau de dificuldade que você vai ter aí no joelho. Então, por exemplo, se eu tenho flexibilidade para 100%, vamos dizer assim, né? De 100%. Se a minha vida tá mandando eu ir para a direita e eu vou para a esquerda, mas de vez em quando eu vou um pouquinho para a direita, mas vou mais para a esquerda. Vou um pouquinho para a direita e vou mais para a esquerda. Então eu tenho uma certa flexibilidade, mas eu não tenho muita, ou a que eu deveria ter para ir para a direita. Então eu vou ter menos dor no joelho, certo? Agora, aquela pessoa que manda, né, a vida fala para ela, ó, você tem que vir para cá, e ela de jeito nenhum, hipótese nenhuma, ela não faz nem questão de virar um pouquinho para cá e vai sempre para cá, sempre ao contrário, essa vai ter uma quantidade maior de dor, né? Então a vida vai dar essa dor ou esse problema para você de acordo com aquela porcentagem que você faz e relacionada ao que você deveria fazer ou que você também não está fazendo. Então vai ter pessoas que têm muito mais dores no joelho e pessoas que têm menos dor no joelho, certo? Mas qual que é esse grau? Porque de uma certa forma as que têm menos dor no joelho ainda são um pouco mais flexíveis. Agora as que têm muita dor no joelho, essas são um pouco mais rígidas e extremamente inflexíveis, né? E aí, às vezes você herdou isso também da sua família também já era assim um pouco mais rígida. Às vezes o meio, né, o ambiente que você conviveu, ele fez com que você se tornasse uma pessoa mais dura, mais rígida. Então assim, não tem nada errado e não tem nada certo, né? Tem o que a gente precisou ser naquele momento da nossa vida. Só que quando o corpo começa a dar sinais, né? Porque às vezes se você precisou ser rígido na sua vida e você foi, né, teve atitude rígida, você vai ver que se a vida exigiu de você a rigidez, significa que ela estava exercendo uma outra função no joelho, ó, que é a de estender, ficar firme, duro. E aí, nesse caso, você não vai ter problemas no joelho, porque a vida exigiu que você fosse firme e mantesse aquela sua posição, certo? Agora, se a vida exigiu que você fosse flexível e você se manteve rígido, você vai ter dor no joelho. Se a vida também exigiu que você fosse firme e rígido, mas você foi uma pessoa muito flexível, que tem um contrário, certo? Tem problemas no joelho de não dobrar e tem problemas no joelho de dobrar-se demais, ser muito flexível, ser muito bonzinho, certo? E aí você também vai ter problema no joelho. Então, se a vida falou para você ser firme no seu caminho, certo? A vida mandou você vir aqui para a direita, certo? E você foi no seu caminho. Seu caminho é aqui para a direita, você está indo. Aí veio alguém e falou para você que seu caminho era lá na esquerda. E aí você deixou de ter firmeza, deixou de ter rigidez, de ter força e coragem para seguir o seu caminho e foi para a esquerda porque o outro falou. Tá vendo? Você foi muito flexível, ó, mudou de direção e foi para lá, sendo que a sua vida estava mandando você vir para cá. Então você tem que ser firme, manter firmeza no seu caminho, ó, joelho firme, reto. Tá? Então tem os dois lados. Problemas do joelho para quem é rígido demais e para quem é flexível.
de massa, certo? Então, o joelho, ele é o equilíbrio, né? A Cristina Cairo fala muito isso, né? Que a parte de cima é o passado, a parte de baixo é o futuro, e o joelho é o presente, né? O agora. Então ele equilibra o passado e o futuro. Então perceba que tem um certo equilíbrio de não ser flexível demais e não ser rígido demais. Ser de acordo com o que a vida quer que você faça. Então, moral da história. Onde é que você está sendo rígido demais ou flexível demais na sua vida e que está gerando esses problemas ou essas dores no joelho, tá? E aí, vou contar uma história minha, que é, uma vez eu estava fazendo, quando eu comecei o curso de magia divina, lá na magia divina nós somos iniciados nos mistérios de Deus, né, mistérios divinos. Então, para a gente fazer alguns procedimentos, a gente se ajoelha, né? Então o mestre nosso falava para a gente ajoelhar e tocar a cabeça lá no solo, né, em sinal de respeito e reverência. E quem não podia, ficava em pé, né, de forma curvada, assim, reverente, certo? E aí eu, naquela época, acho que eu devia ter uns 30 e poucos anos, hoje eu estou com 40, e eu vi aquelas várias pessoas ajoelhadas, várias pessoas muito mais velhas do que eu, com 50, 60 anos, até mais às vezes. E eu ali em pé porque eu tinha dor no joelho e não conseguia apoiar o meu joelho no chão, certo? E aí eu fiz alguns dias, né, desse curso em pé. Até que chegou numa última parte lá que tinha que fazer, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ajoelhar. E largo o joelho doer, deixa ele doer e vou fazer assim mesmo. Então eu ajoelhei, né, num chão duro. Então só de tocar o joelho no chão, quem tem dor no joelho sabe, né? Quando você ajoelha e põe o joelho no chão, você sente muita dor, uma dor muito forte. Mas mesmo assim eu fui e fiquei lá e sustentando a dor e dava uma ajeitada e ia, ajeitava daqui e ia e fui fazendo todo o procedimento. E olha que engraçado, depois desse episódio, isso foi em 2017, creio eu, 2017, 2018, e hoje nós estamos em 2026, de lá para cá eu praticamente não tive mais dor no joelho. Então quer dizer, como que eu curei a minha dor no joelho, né? Que eu já cheguei a ter tendinite nos 2 joelhos quando eu era adolescente. Então, provavelmente eu devia ter uma dificuldade aí nesse comportamento que eu tô falando aí para vocês, de ser ou muito flexível demais ou muito rígido demais em alguns aspectos da minha vida. E então eu já tive problema no joelho e sei como que é ser ou ter essa dor ou esses problemas nos joelhos. E aí eu curei essa minha dor ou esses problemas no meu joelho naquele momento, né? Que eu resolvi, mesmo com dor, me curvar, certo? Não tô falando para você que você tem que buscar a dor ou o sofrimento para se curar, mas eu entendi que a minha dor ou os problemas ali no meu joelho era porque eu não me curvava mesmo que eu precisava, entendeu? E aí aquele era o preço que eu tinha que pagar, já que eu não me curvei quando eu precisava, eu tinha que pagar o preço ali caso eu quisesse me curar naquele problema. Então eu fui com dor mesmo, sabe? É lógico que respeitando o meu limite, dentro do que eu conseguia, e aí eu fui ajeitando, fui indo. Eu sei que depois desse episódio, meu joelho veio progressivamente melhorando e eu não tive mais dor no joelho. Às vezes no dia a dia, quando você vai fazer algum movimentozinho, você sente um pouquinho de dor no joelho, mas provavelmente deve ser alguma situação que eu tive ali naquele dia de ser muito flexível ou ser um pouco mais rígido, mas como eu já sei desse entendimento, eu faço ali o ajuste do que eu preciso. Se eu preciso ser mais flexível, eu faço um ajuste para que eu seja mais flexível. Se eu preciso ser mais duro, mais firme, eu faço um ajuste para que eu seja um pouco mais duro, mais firme, e aí o joelho melhora na hora. É instantâneo, tá? É lógico que se você tem dor crônica aí de muitos anos, não vai ser num dia, numa sessão que você vai, né, que você dobrar e se ajoelhar, você vai curar o seu joelho. E outra, se você fizer isso, você vai sentir uma dor gigantesca. Então, eu aconselho você
Vai devagarzinho, se dobrando. Se você é muito rígido, ó, vai dobrando devagar, ó, entendeu? E apoie em algum lugar e segure, deixa ele doer um pouco, certo? Para que você dissipe essa carga. Essa dor, na verdade, está saindo dos excessos de energia negativa, né? Que nós mesmos acumulamos por sermos muito duro, muito rígido. E aí, você viu que deu para você, você descansa um pouquinho, depois vai mais um pouco, e assim você vai fazendo todos os dias, vai tentando, vai dobrando, vai indo, vai indo, vai indo, vai apoiando em algum lugar, até que você consiga dobrá-lo completamente. Pode ser que você não consiga dobrá-lo completamente, tá? Porque houve um desgaste muito grande, muito forte. Mas tudo bem, o que você conseguir já vai te tornar uma pessoa um pouco mais flexível. Se você não conseguir fazer em pé, você pode fazer às vezes sentado, né? Porque quem tem problema no joelho, você vai ver que ele tem dificuldade de dobrar. Então ele deita aqui assim, ó, e vem puxando ele, puxando, vem devagar, ó, aqui eu aguento, beleza. Melhorou? Puxo mais. E assim vai indo, ó. Nessa posição você não tem o peso do teu corpo, então você consegue ir dosando sem sobrecarregar muito. E faz os dois joelhos, tá? Vai indo, ó. Pode ser deitado. Eu vou aqui, ó. Vou devagar, puxo um pouquinho, vai indo, até que você consiga dobrar ele bastante, bem forte, entendeu? Enfim, tem várias técnicas que você pode utilizar aí para ir dobrando devagar. Se você não consegue ajoelhar, né, coloque um pano, põe um paninho e ajoelha. Aí depois melhorou um pouco, você está suportando melhor, tira um pano, coloca um pano mais fino, né? Vai diminuindo a densidade até que você consiga chegar no chão. Esses comportamentos físicos vão diluir, vão purificar, vão tirar esses excessos dessa carga que está ali e vai fazer com que você se torne uma pessoa mais flexível. É lógico que não adianta nada você fazer isso, né? Eu vim aqui, ajoelho, aí eu levanto, aí a vida tem uma situação lá comigo que eu preciso ser flexível e aí eu não quero ser. Aí não vai adiantar nada, entendeu? Então não adianta nada eu mudar o comportamento do meu corpo, sendo que na minha vida eu continuo sendo duro, rígido, entendeu? Então tem que ser uma consequência, né? Eu mudo o meu corpo para poder mudar a minha vida, certo? Os meus comportamentos. Ou eu mudo de dentro para fora. Você pode fazer o caminho que é um pouquinho mais difícil, mas que é o mais curador. Se você meditar e se ver uma pessoa mais flexível, mais que se permite se deixar levar por certas coisas, você vai ver que você vai ficar com o seu joelho um pouco mais leve, certo? Então você pode fazer esse caminho de dentro, né, das suas emoções, do seu mental, de dentro para fora, ou do corpo, de fora para dentro, mas faça algum caminho, certo? Que te deixe um pouco mais flexível. E aí, eu gravei um vídeo, tá? Vou mostrar aqui para vocês o vídeo de amarrando o joelho, tá? Então eu dei uma amarrada e mostrando para vocês como que é duro, como que é difícil subir um obstáculo ou viver na vida quando a gente não tem flexibilidade, tá? É muito difícil, porque tudo se torna mais difícil. Se eu tenho que ir para lá e eu não tenho essa flexibilidade, as coisas ficam mais difíceis, é obstáculo, é cansaço. Aí aquela pessoa ela fica cansada, ela fica nervosa, ela fica estressada. Tudo que acontece com ela tem que ser muito sofrido. Mas por quê? Não é porque a vida é sofrida, é porque nós estamos sendo rígidos demais, né? A gente não está nos dobrando, a gente não está nos curvando, nos vergando ao que a vida quer da gente, tá? Então eu vou mostrar aí o vídeo para vocês eu amarrei o joelho e mostrei para vocês como que é difícil não ter flexibilidade na vida, né? A vida se torna muito mais difícil, muito mais cansativa, muito mais dura, né? E aí às vezes a gente culpa a vida
mas na verdade somos nós mesmos que estamos sendo duros e rígidos, né, para com o que Deus espera de nós, certo? E aqui, irmãos, ó, estão vendo que eu amarrei o meu joelho, né, para ele ficar como se não tivesse essa função de dobrar, né? Então eu amarrei uma faixa, coloquei tipo um travamento aqui atrás para que ele dobre o menos possível. Ele ainda está dobrando um pouco, mas vamos tentar fazer o teste aí para vocês verem como que é difícil, né, os nossos movimentos do dia a dia sem essa função do joelho, e aí, consequentemente, também a nossa vida vai ficando mais difícil, né? Então perceba que para subir aqui, se eu fosse subir com esse joelho que não está amarrado, eu subiria muito facilmente, né? Ó. E volto, ó. Então esse joelho ele tem a função de dobrar, certo? Agora, ó, mais uma vez, ó, sobe, desce, tranquilo. Agora esse daqui que não dobra, olha a dificuldade, ó. Então aqui ele já trava. Então eu preciso elevar o meu quadril para poder colocar o pé lá em cima. Dobrar ele já. E apesar dele dobrar, ó, ele já começa, eu tenho que fazer uma força tremenda. É que eu não amarrei ele tão forte porque eu não consegui também amarrar ele, mas vamos simular como se ele não dobrasse, tá? Então vamos deixar ele rígido, reto, sem dobrar o joelho, ó. Percebe que eu tenho que subir aqui, ó, e a posição dele seria assim. Então já estou forçando o tornozelo para poder manter lá. E agora, como é que eu subo? Né? Aqui que está o negócio. Ó. Olha a dificuldade, o trabalho que dá não ter flexibilidade, não dobrar, né? O joelho, não dobrar para a vida. Olha como é difícil não se dobrar para a vida, como a vida fica muito mais difícil. E eu tenho que subir lá, né? Como é que eu subo? Sem dobrar o joelho eu não consigo subir, ó. Eu tenho que fazer uma força tremenda. Vou tentar, tá? Ó. Perceberam a dificuldade? Né? E para descer, então? Né? Que às vezes, se para subir na vida e a gente não flexiona, né, não é flexível, dá trabalho, imagina para você descer, né? Para a gente descer daquele patamar que a gente colocou ou daquele salto que a gente subiu demais, né? Se a gente não tem flexibilidade, não tem humildade para assumir, né, os nossos erros, nos flexibilizar, né? Se a gente não tem essa capacidade de nos flexibilizar para descer daquele lugar que às vezes a gente subiu por rigidez, né? Olha como é difícil descer, ó. Subir é difícil, descer acho que é mais ainda. Ó, vamos tentar. Ó, ele não dobra, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o meu corpo para trás. Olha a dificuldade. Tá vendo? Mas eu só desci com essa perna porque eu flexionei a outra. Olha, você imagina se eu mantesse as duas rígidas, né? Ó, vamos tentar subir com essa rígida e com essa rígida. Vamos ver se vai. Perceba que eu tenho que usar o meu tornozelo, ou seja, o tornozelo ele já faz uma certa extensão e flexão. Ó. Então eu preciso de flexibilidade. Ainda que não seja do joelho, que seja do tornozelo, né? Ó, vamos tentar. Aí eu tenho que fazer um impulso. Não foi. Ou seja, precisei ajudar no braço, né? Ó, vamos descer sem flexionar nada. Tem que tombar para trás, ó. Entenderam? Como que é difícil? É. E isso daí a gente tem essa dificuldade tanto para andar, né? Então se eu não ando de uma forma que eu consiga dobrar o meu joelho, pular obstáculos, né? Eu ando rígido, tudo fica muito mais difícil. Muito bem, irmãos. Ó, então vocês viram aí no vídeo como que é super difícil não ter flexibilidade, né?
como que é duro, né, pra gente, como que é pesado não ter essa flexibilidade no joelho, porque imagina que essa situação que a gente tem ali de subir ou descer na vida, né, ela é daquele jeito mesmo, a gente vai subir na vida para ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais evoluída, ter mais aprendizado, evoluir em todos os aspectos da vida, e se a gente não tem flexibilidade, fica muito mais difícil evoluir, a vida fica muito mais difícil, aí as pessoas falam, a vida aqui na Terra é difícil. A vida, ela é normal, a gente é que por rigidez, por inflexibilidade, né, por não aceitar a condução ou o que Deus espera da gente, é que a gente torna essa vida um pouco mais difícil, mais cansativa, mais dura, enquanto se a gente fosse um pouco mais flexível e aceitasse melhor o que a vida quer da gente, a vida seria muito mais fácil, né? Que é o subir e descer ali, né? Na vida. E mesmo até para aquelas pessoas, né, que já estão lá e acham que estão boas, né, subir um degrau e daqui eu não preciso aprender mais nada, né? Ou seja, não tem aquela flexibilidade de aceitar que a evolução ela é contínua, ela não para nunca, ela é infinita. Então, ela não consegue descer daquele patamar que ela subiu ali, porque ela não consegue ter essa flexibilidade de aceitar coisas novas, aprendizados novos, que ela evoluiu naquele aspecto, mas agora ela precisa evoluir em outro, agora tem que ir para cá, tem que ir para lá e tal. Esse aqui você zerou, ok, beleza, parabéns, muito bom, mas não é só isso, você vai ficar aí até quando, né? Parado aí, nessa zona de conforto. Então a vida vem para te impulsionar para lá ou para cá e você precisa também ter essa flexibilidade para descer daquele lugar que você ali subiu e ir para um outro lugar e começar de novo, e aí você sobe, evoluiu aqui, aí você vem para um outro lugar, desce, vem, sobe, porque todo lugar que a gente começa novo, a gente começa de baixo, não começa lá de cima, né? Então temos que ter essa flexibilidade para descer e começar de novo. Temos que ter essa flexibilidade e humildade para descer e começar de novo. O que é humildade e flexibilidade? É saber que a gente precisa sempre aprender algo novo. E se eu já tenho na minha cabeça ou na minha consciência que eu já sei tudo, já estou aqui em cima, não tenho essa flexibilidade de descer e começar de novo, então eu não preciso aprender o novo, né? Se eu já estou cheio, como é que eu vou encher mais ainda o meu copo, né? Eu preciso esvaziar, eu preciso ser flexível, eu preciso descer, esvaziar para poder acrescentar águas novas no meu copo, águas novas, jeitos diferentes, né? Então, percebam como que a flexibilidade é muito importante para o ser humano, para a criação. E essa flexibilidade, ela vem de uma energia, olha que você vê que interessante, né? Eu comecei a estudar aí as divindades de Deus, a energia de Deus, né? E percebi que essa energia aqui do joelho, né? Ela tem uma divindade, um trono que simboliza isso, né? Eu não sei qual é essa divindade, tá? Não sei dizer para vocês, mas eu sei que uma das energias de São Miguel Arcanjo, ou uma das energias de Ogum, né, que é o orixá da lei, uma das energias de Deus, é essa energia de ser flexível, de vergar, de dobrar, mas é também essa energia de ser firme, duro e rígido quando precisar ser, certo? Então, para que vocês entendam melhor isso, essa relação desse joelho, essa função dele, essa funcionalidade de dobrar e esticar, ela tem uma relação muito forte com essa energia de São Miguel Arcanjo, essa energia de Ogum, essa energia da lei de Deus. Por quê? E essa energia de São Miguel Arcanjo, Ogum, ela é uma energia de militar mesmo, né? Uma energia de firmeza, de flexibilidade. Então, quando o coronel lá fala para o soldado sentido, ele bate continência, tá vendo as pernas? Hiper estendida, firme, é duro. Ele tem que ser rígido, tem que ser firme, certo? Um soldado. E aí, se esse soldado tá assim, o coronel já olha para ele e fala, ô soldado,
Cadê? Firmeza. Vamos? Tá com moleza? Não quer dizer, tá tendo muita flexibilidade? Aí entra naquele aspecto que eu falei, você tá muito flexível na vida, tem que ser firme, duro, certo? Se alguém falar para você que você está errado nos seus princípios que você acredita e que você viu que está certo, você tem que ser firme, ser duro e falar, não, tô certo. Tá todo mundo falando que você está errado. Mas se você viu, você tem certeza e você está bem, você se sente bem, você não tem dor no teu corpo, você se sente bem naquele aspecto que você acredita, seja firme. Ó, energia de Ogum, São Miguel Arcanjo. Não, eu sou assim mesmo, eu já vi, já verifiquei, já analisei, vi que tá dando certo a minha vida e vou manter aqui. Então quer dizer, essa energia de Ogum, São Miguel Arcanjo, essa energia da lei de Deus, faz com que você tenha firmeza nos seus propósitos, que você acredite naquilo que está dando certo para você e que caso alguém venha contestar ou falar que você não está no seu caminho, que você não é daquele jeito, você usa essa energia e fala, não, é assim mesmo. Entendeu? Então a gente tem que ter firmeza para saber quando falar para o outro, quando falar para a vida, que sim, nós estamos certo naquilo que a gente acredita, desde que você já tenha feito, né, toda essa análise, você viu que realmente aquele é o seu caminho, você está no seu caminho, você está bem, então não aceite, não deixe que ninguém impeça ou diga que você está errado naquilo que você já viu que você está certo, certo? Agora, o outro aspecto, aquele soldado que está lá assim, rígido, certo? Então, a energia de Ogum, ou a energia de São Miguel Arcanjo, que é a energia da lei de Deus, ela é reta, certo? Então, ela não tem erro, é a lei, é o que é certo, é o que é a verdade. E quando um verdadeiro soldado que segue a lei de Deus, ou um verdadeiro instrumento de Deus, um guardião, aquele que realmente faz o que é certo, quando ele erra, né, quando esse ser erra, ele tem que sair dessa postura dele de falar que ele está certo e ter essa flexibilidade, essa humildade, se vergar e falar, ó, coronel, eu errei, peço desculpa, certo? Esse é o meu erro e tal, não sei o que, não, vou tentar acertar, certo? Então, ó, eu saio dessa postura, eu assumo, eu tenho humildade, eu bato no peito, essa energia é a energia de Ogum, certo? Energia de São Miguel Arcanjo, de ser certo e correto até quando nós estamos errados, certo? Isso é energia masculina, aquele homem que bate no peito e fala, não, eu errei, entendeu? Se eu errei, eu me torno flexível, desculpa, né? Peço perdão. Então, é você ser firmeza, ter aquela rigidez, aquela firmeza, aquela energia de força de Ogum, de São Miguel Arcanjo, até quando você erra, entendeu? Não é manter lá, porque isso não é correto, isso é orgulho, certo? Quando eu vi que eu estou errado, eu tenho que ser correto até quando eu estou errado e se o coronel não quiser me punir ou não quiser fazer alguma coisa para que eu possa reparar o meu erro, eu tenho que ter esse sentimento, essa energia correta de Ogum, de São Miguel Arcanjo, da lei de Deus, falando, coronel, eu errei e mereço, sim, redimir os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho que ir lá, eu vou fazer, mesmo que o senhor ache que eu não devo fazer, eu vou fazer porque isso é o que é certo. Eu vi que eu estou errado, eu preciso consertar o meu erro. Ó, isso é curvar. Isso é nos manter flexíveis, mas firme no que é certo. Entendeu? Então, essa energia de 2026, do ano de 2026, é uma energia que vai estar circulando em todo o planeta Terra, que é a energia de Ogum, né? Vai ter outros orixás também, outras energias, então vai estar circulando essa energia, mas a principal vai ser essa energia de Ogum e a energia de São Miguel Arcanjo, que são os mesmos arquétipos, mesma energia de Deus,
e também essa energia de lei, do que é certo, do que é correto, ou seja, todo ser humano, ou tudo, toda a estrutura, né, que não aceitar que ela precisa ser flexível em 2026, né? Todo ser que não aceitar que ele precisa, sim, reconhecer o seu erro, todo ser que não aceitar que ele precisa seguir o caminho que Deus quer e não o que ele quer, ou seja, isso é ser flexibilidade. Ó, o soldado, coronel, o senhor manda, eu vou lá e faço. Porque eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu confio em Deus e sei que o Senhor, Deus, sabe o que é melhor para mim. Se o Senhor falar que eu vou para lá, eu vou para lá. Agora, se eu for orgulhoso, não vou, ser rebelde, né? Não vou ser indômito, né? Indomável, não vou fazer. Quem tiver esse comportamento vai se dar mal em 2026. Porque essa energia de Ogum, de São Miguel Arcanjo, é que vai reger. E ela exige que, se você está certo, bata o pé e seja firme e duro naquilo que você acredita. Entendeu? Não deixe ninguém te desviar do seu caminho, se você viu que você está certo. Mas se você também viu que você está errado e você está se mantendo na rigidez, vai ter problema em 2026. Ou seja, o arquétipo do ser flexível, ou o arquétipo do ser que é firme e duro naquele propósito divino que Deus deu para ele seguir. Entenderam? Então, basicamente, 2026 vai ser isso. Se você tem firmeza e já viu que o seu propósito é aquele, não deixe ninguém te desviar. Mas se você viu que você está sendo rígido, orgulhoso, inflexível, seja flexível, porque senão você vai ter bastante problemas e dificuldades, porque essa energia vai fazer o que com você? Ela vai te vergar. Entendeu? A energia de Ogum é o que? Ela verga, ela dobra aquele que não quer ajoelhar. Ela faz com que você se curve à lei de Deus, ao que é certo, ao que é correto, certo? E se você, essa energia de Ogum, de lei que é firme, forte, o cavaleiro, a cavalaria, a armadura, o guerreiro, se você não tem essa força do guerreiro para manter o seu propósito, ela também vai te vergar até você ficar forte e levantar e falar, não, esse é o meu propósito, eu vou. Entendeu? Interessante, né? E aí, como que eu cheguei a isso? Eu olhei aqui assim, nesse livro do Rubens Saraceni, que chama Lendas da Criação. Nesse livro, lá no final dele, ele fala de algumas funções, ou verbos, funções, né? Aqui, ó, funcionalidade de alguns orixás, certo? Então, os orixás, ou as energias divinas de Deus, têm várias funções dentro daquilo que ela é. Então, Ogum, São Miguel Arcanjo, ele vai ter várias funções dentro daquilo que ele é. O que eles são? Eles são a lei de Deus. Então, várias funções têm a lei de Deus, né? Por exemplo, aqui, achei, ó. O verbo função dobrador, certo? Então é um verbo função que significa dobrar, dobrador. Qual que é o orixá? Ogum. Qual que é a função ou a ação desse verbo dobrador de Ogum ou de São Miguel Arcanjo, aí como vocês conhecem? Qual que é a função dela na criação? Ó, tem várias funções, mas uma delas é o que? Ó, fazer dobras, vergar, ou seja, fazer com que você se torne flexível. Não sei se vocês já viram esse arquétipo de Ogum ou de São Miguel Arcanjo, que é a espada, né? Que é o metal, né? Então, quando você vai fazer essa espada, você tem que ir lá que bater no ferro, bate daqui, bate dali, vai vergando daqui, vai entortando dali, vai endireitando, ó, endireitar, alinhar, ordenar, de tanto bate daqui, bate dali e tal, vergando, desvergando. Então, quem está vergando demais, você desverga. Ó, quem está flexível demais, você desverga, deixa ele reto. A energia de Ogum, a energia de São Miguel Arcanjo. Quem está dobrado, né? Quem está rígido demais,
você verga ele, você dobra, ó, vergar, ó, quem tá lá naquela rigidez, verga, certo? Então, é muito interessante esse livro porque ele coloca aqui as funções, os verbos, funções das divindades de Deus, que no caso aqui é os orixás, né? E aí é interessante porque você pode aprender sobre eles. E aí eu vi ali dobrar. Falei, olha que legal, qual que é a parte do nosso corpo que dobra, né? O joelho é a parte que dobra no nosso corpo, mas o cotovelo também dobra, o punho dobra, tá vendo? O pé flexiona, né? Dobra, ele estende, dobra, enfim, várias partes do nosso corpo dobra, né? O nosso tronco, aqui, ó, quadril, ó, dobra, estica. Então, quer dizer, essa energia de Ogum ou de São Miguel Arcanjo, essa energia da lei de Deus dentro do fator ali, dentro desse verbo, ou dessa função dobrador, né? Essa função, essa funcionalidade de dobrar, ela está no nosso corpo de várias formas. Por isso que fui analisando isso e fui entendendo que as funções das divindades de Deus, elas estão no nosso corpo, como essa extensão de Deus, né? Como se isso aqui fosse Deus. Então, se eu dobro meu punho ou dobro meu joelho, eu estou utilizando essa energia lá de Deus, que é a energia de Ogum, certo? Mas se eu manter ela firme, dura, rígida, naquilo que não pode ser dobrado e tem que ficar firme, então também estou utilizando essa energia de Ogum, essa energia de São Miguel Arcanjo, estou utilizando essa energia de Deus, certo? Bom, basicamente é isso. É um assunto um pouquinho complexo, mas que você pode utilizar ele aí na sua vida, para que você possa ajudar você ou a si mesmo ou até outras pessoas a curar esses problemas de dor no joelho, de muita flexibilidade ou de muita rigidez, também em outras partes do corpo. É lógico que você não deve abandonar aí o seu tratamento, às vezes você está tomando um remédio para cartilagem, está tomando algum anti-inflamatório, tudo isso é importante também, porém, isso tudo vai remediar, tá? Às vezes você vai precisar de uma cirurgia, porque não teve mais jeito, você já consumiu demais aquela sua parte, tá? Às vezes precisa. Então, às vezes a pessoa ela tem que fazer uma cirurgia, ela tá lá na rigidez, não vou fazer a cirurgia, né? Então isso também vai dar problema. Ou às vezes ela não precisa da cirurgia, mas ela foi muito flexível. O primeiro que chamou ela e falou que tinha que fazer a cirurgia, ela foi lá e fez. Então quer dizer, você tem que saber, tem que estudar e verificar aí o que é melhor para você, certo? Então assim, não abandone os tratamentos, mas verifique, analise o que realmente está fazendo bem para você, tá? Não seja flexível demais para aceitar tudo que falam para você, mas também não seja rígido demais para não aceitar o que as pessoas te falam ou te direcionam aí, tá? Então, o equilíbrio vai te ajudar a ter uma boa flexibilidade na sua vida. E aí, irmãos, eu vou deixar aqui no link do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, uns outros vídeos que eu gravei sobre essa energia de Ogum, na qual uma vez, quando ele foi à guerra, esse vídeo fala de quando a criação, né, toda a criação, não toda, mas a grande maioria estava sendo rebelde, estava com essa rigidez, não queria aceitar o que Deus queria, né, não queria aceitar as leis de Deus, que são responsáveis por nos manter em evolução, e aí a grande maioria se rebelou, ficou rebelde e tal, e aí Ogum precisou ir à guerra e impor a lei, né? Ele precisou ir lá e vergar esse pessoal aí, e aí foi muito sofrido, sabe? O ser humano sofreu, o ser humano não, né? Toda a criação ali, que estava sendo rígida demais ou inflexível, não cumprindo ou estava fora das leis de Deus, foi muito sofrido para eles, porque eles precisavam ser endireitados, né? Reordenados de uma forma forçada, e aí tem esse link aí falando, esse livro aqui, Lendas da Criação, conta essa lenda, né? Então tá escrito lá, a lenda de Ogum, quando ele foi à guerra, bem legal se você quiser ler, tá? Mas eu fiz um vídeo também falando dela, tá lá no YouTube, vou colocar o link aqui embaixo, e aí vocês tiverem interesse de verificar lá como que é. E tem uma parte muito legal também, que também tá nesse livro aqui, e também tá lá no vídeo que eu falo, que Ogum disse o seguinte, que
depois que ele impôs a ordem no caos, né, que ele colocou a ordem em todas essas pessoas que estavam se rebelando, sendo rebeldes e tal, as leis de Deus, ele disse o seguinte, que todo aquele ser, né, que humildemente, respeitosamente se ajoelhar e se curvar a Deus de verdade, né, e de coração, e pedir perdão para Deus por todos os erros, falhas e pecado, e dizer que está arrependido de ter feito todas essas coisas erradas, vai ter o seu próprio corpo, né, restaurado, renovado, e todas as suas dores, os seus sofrimentos vão ser, né, creio eu, aí depende do tempo de cada um, vão ser aos poucos sendo dissolvidas, diluídas, e a pessoa vai ser regenerada, curada e positivada. Então ele colocou essa lei para todos aqueles naquela época, e parece que essa lei está em vigor até hoje. Então é um conselho que eu dou aí para vocês, para o ano de 2026, caso você não esteja aguentando e seja muito sofrida a vida para vocês, vocês vão ver que, na verdade, é o próprio comportamento, né, nosso, de vocês, meu, nosso próprio comportamento que está nos prejudicando. E aí ele colocou, se você humildemente, respeitosamente se curvar a Deus e pedir perdão, reconhecer o seu erro, mas também ter a ação, né, de fazer o comportamento certo que Deus espera de você, você vai ter o teu corpo curado e regenerado. E aí você vai melhorar, tá? Mas tem que ter essa ação de curvamento, de dobramento, de reverência e respeito e de humildade. E ele disse que quem não fizer isso com humildade, né, que muitos tentaram fazer naquela época também esse perdão falso, né, dizia que estava sendo humilde, e aí a energia de Deus, a energia de Ogum, né, a energia de São Miguel Arcanjo, que é os mesmos, vocês sabem como que é. Deus sabe de tudo e vê tudo, e suas divindades também, então não tem como enganar Deus, nem Ogum, nem São Miguel, nem nenhuma outra divindade, porque eles sabem realmente se você está fazendo de coração ou não. E aí aqueles que não fizeram de coração, né, naquela época, foi aberto um portal embaixo dos pés, né, um portal assim, né, digamos que você ou nós aqui, seres humanos, vamos ter aberto uma energia embaixo dos nossos pés que vai ser uma energia que vai nos ligar ao estado do vazio, né, que é uma dimensão ou um lugar da criação que tem energias de vazio. Então todos aqueles que não se curvarem ao que realmente Deus quer vão se tornar pessoas vazias, né? E aí a vida não vai ter mais graça para elas, simplesmente porque elas não aceitaram o que realmente Deus queria delas, né? Bom, é isso. Dá uma olhada lá no link, lê o livro, é um capítulo lá bem legal, bacana, não precisa ler o livro inteiro, você pode ler só esse aí, e tem outras lendas bem legais. Então dá uma olhada lá no vídeo que eu também gravei. Obrigado, até mais.